Meu nome é Gabi, muito feliz de estar aqui, honrada com esse convite. Desde já, fiquem à vontade, né? Cada pessoa em seu lugar, onde seja em casa, né? Ou neste espaço em comum, né? Que estamos online ou presencialmente. Fiquem à vontade para mover, para também ser um espaço de encontro consigo, com os seus rios, com suas memórias. Né? E muito obrigada pelo convite, Grupo Atuação. Meu nome é Gabi, eu estou em Tampale Clara, meus cabelos são castanhos, cacheado, volumoso, estou com a camisa rosa. E atrás de mim está o cartaz do Corpo Rio. Eu queria começar um pouco fazendo um convite para a gente mover, mas cada um pode mover como desejar. Você pode estar sentado, você pode estar em pé, você pode estar deitado, né? Esse chãozinho aí maravilhoso que eu sei que está no Palácio de madeira, aconchegante, podem ficar também no chão, né? Então é um convite para quem está em casa também estar aconchegado e aconchegada, né, nesse chão, que acomoda, né, que chega para todos nós e todas nós. E aí, para a gente começar, só para entender um pouco, né, como vai ser essa vivência, vou propor algumas vivências de movimento, de conexão com as águas, né, com os nossos rios. Vou falar um pouco desse processo, o que eu compreendo hoje, né, a ecoperformance relacionado a essa ação perceptiva e ação política no mundo atual. E vou também trazer alguns trechos de alguns vídeos, fotografias de alguns trabalhos meus. E como é que eu enxergo isso, assim, né? Como é que falar um pouco do meu processo, porque é também o meu processo que eu tenho refletido sobre o mundo, sobre esse fazer artístico e sobre essas relações entre arte e performance. Mas sintam-se à vontade, qualquer pessoa aqui, em qualquer momento que desejar comunicar alguma coisa, esse é um espaço que seja um espaço dialógico e de conexão entre nós, né? Apesar das telas e tudo mais. Então, meu convite é da gente aterrizar, né? Enraizar bem os pés no chão. Então, você com sapato ou sem, não sei, abre os pés bem no chão. Agora, nesse momento, eu vou mostrar aqui um pouco. Você pode ficar em pé, ou pode ficar sentado, sentada. E aí, ó, aquece as mãos. Conecta com sua respiração agora. Pode fechar um pouco os olhos. Conecta, observa como está a pulsação do seu corpo. Tira todo o julgamento ou toda a questão de julgamento, deixa que ela vá-se embora do seu corpo. E aí aquece bem, traz essas mãos em direção aos olhos. Flexiona um pouco o corpo em direção ao cérebro, em direção ao chão, os olhos em direção ao chão, como se o cérebro pudesse derreter um pouco mais em direção às suas mãos e os olhos derreter um pouco mais em direção às suas mãos. Inspira suavemente, aquece novamente as mãos. E aí, aquece e traz de volta essa mão em direção aos olhos. As mãos tocam a parte frontal da sua cabeça. E aos poucos vai fazendo uma massagem acordando toda a sua face, como se você pudesse dizer um
um oi, tudo bem, né, para si mesmo. Acaricia seu cabelo, seu pescoço. Pode se manter de olho fechado ou aberto, como você sentir mais confortável agora nesse momento. Toca a pele, então sente a percepção, percebe sua pele, que envolve, a parte do nosso corpo que envolve primeiramente nossa relação com o ambiente. Fala sobre o calor, sobre tantas coisas, é o nosso primeiro invólucro, né? Nossa primeira camada de contato com o ambiente. E aí vai passando, ó, até o pé, passa pelas coxas e traz essa relação, essa percepção. E aí agora a gente aquece um pouco mais novamente. E aí a gente vai colocar uma mão no cérebro aqui na parte frontal e outra mão no nosso quadril. Na E aí a gente vai deixar ceder um pouco, como se nossa coluna pudesse ceder um pouco em direção para o chão. Enrolar. Volta para essa posição vertical. E agora cede um pouco mais. E dessa posição, a gente vai brincar só de inspirar. A gente inspira. Você pode estar sentado, em pé, deitado. Inspira e cresce em X, cresce até a pele, como se você expandisse de dentro para fora. Então, cresce, 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 cresce. E na expiração você dilui, deixa que você derreta um pouco mais para o chão. Então, você inspira e cresce. Cresce. E na expiração você dilui. E aí você pode derreter em direção para o chão. Você pode ir indo em direção para o chão. E aí brinca com isso, de você o expando, você pode estar em qualquer posição, mas tenta brincar com essa sensação de gravidade. Então você inspira e eu cresço, expando cabeça, pele, mãos. E na expiração eu derreto em direção ao chão. E agora, nessa brincadeira de expandir, condensar, você pode só brincar de eu inspiro e eu vou espreguiçar. Se eu estou sentado, procura só espreguiçar. Posso espreguiçar com as mãos, as pernas, aproveita a língua. Se eu estou em pé, procura investigar diferentes apoios.
E da onde você está, você vai começar a articular a circular, fazer círculos com suas articulações. Então, os dedos das mãos, o joelho, coluna. Onde você estiver, investiga. Você pode trabalhar só um dedo da mão. O corpo inteiro. E dentro desse... Vamos imaginar como se fossem lagos internos em cada articulação dessa. E desses lagos caíssem gotas pelo chão. Então, uma gota, outra gota. E a partir desse aquecer das nossas articulações, agora a gente vai só balançar, sentir balanços e trazer a mão para a coluna. Se você estiver sentado também, procura balançar a sua coluna, sentir um pouco essa coluna. E o que a gente estava fazendo de inspirar, expandir e derreter, a gente vai inspirar, expande e a gente vai desabar. Pode desabar para o chão, pensando como se você pudesse mergulhar numa cachoeira interna. Então, eu inspiro e mergulho. Se você está sentado ou sentada, procura inspirar e soltar a coluna. E solta. E solta. E aos poucos vai trazendo as suas mãos em direção ao seu coração. Sente a pulsação de olhos fechados. Sente a pulsação do seu coração. Sente o ritmo do seu coração, o ritmo das suas artérias, essa pulsação dos fluidos que vão até as extremidades, o sangue, a densidade do sangue até as extremidades. E imagina um rio. Imagina o coração como esse rio interno que pulsa dentro e se conecta com o espaço. A gente pode trazer o rio como o sistema, né, de artérias e veias do nosso corpo, sangue como a água desse rio. E agora, em direção a essas bacias, você vai pensar num rio da sua cidade ou numa memória de rio da sua infância. E você vai em direção a essa bacia e tocar nessa água.
pensando a pele da água tocando a sua pele, ou a sua pele tocando a pele da água. E aí, cada pessoa que se dirigir a esse espaço é um convite para a gente adentrar nessa nossa conversa de hoje. E aí eu queria que cada uma pudesse pensar num rio que você carrega afeto, um rio que promove existência na sua vida. Às vezes é um rio da infância, às vezes é um rio da sua cidade, um rio que está à beira da sua casa. Traz esse rio para a roda e para essas bacias que estão aqui também. E escolhe uma parte do seu corpo para conectar essa água. Que parte do seu corpo você quer tocar inicialmente nessa água? Cabeça, mão, joelho, pés. E pode várias pessoas que estejam aí ou em casa podem experimentar esse encontro. Então, essas águas que percorrem diferentes lugares, diferentes tempos, e se transmuta em rio, cachoeira, mar, oceano, e que hoje está aqui, nessa bacia. E a gente pode, as pessoas podem e devem, por favor, quem desejar, se entregar, né, a essas bacias e continuar esse ato performativo entre as bacias hoje. É um convite para, em qualquer momento, durante nessa nossa vivência, ação, performance e palestra coletiva. Eu falo das margens do Rio Fragoso, muito próximo ao Rio Beberibe e ao Rio Capibaribe, então gostaria de saudá-los e trazê-los para essa roda hoje. Também falo muito próximo do Oceano Atlântico, né? Que imageia nossas vidas aqui no Brasil. Quando... Deixa eu só... Vocês estão vendo... Estão, né? Tranquilo, vendo o slide? Tá, né? Ok. Então, o que eu queria hoje conversar, né, e abrir um pouco esse espaço para falar um pouco sobre a ecoperformance como ação política
e ação perceptiva multifacetada, né? Eu tenho pensado um pouco, né, vou me apresentar um pouco, já falando disso, mas dentro desse caminho da ecoperformance, que aproxima, né, ecologia e performance, eu tenho pensado muito como a ecoperformance ela pode transformar ou pode ser propulsora, né, de ações políticas mesmo e de ampliar nossas perspectivas na relação com o ambiente, né, com a natureza, com as comunidades também. Epa. Deixa eu ver aqui. Eu queria trazer um pouco, né, da onde é que a gente fala, né, porque que, segundo, né, o último relatório, né, publicado pelo Banco Mundial, né, teremos 216 milhões de pessoas refugiadas climáticas até 2050. Né? Dessas pessoas, 17 milhões serão latino-americanos. E as principais causas são a escassez hídrica, a diminuição de produtividade no campo, temperaturas muito elevadas, que inclusive está sendo falado muito agora, né, na Europa, por exemplo, e nos Estados Unidos, na verdade, e o aumento do nível do mar, né, eventos climáticos extremos, entre outros, né. Eu falo do Nordeste brasileiro, de Olinda. Olinda fica uma cidade muito próxima de Recife, e Recife é meio que abaixo do nível do mar já. Tem todo um processo, uma cidade que foi construída toda aterrando, né, mangues e rios, e o Recife, a cidade do Recife cresceu 3 vezes o seu tamanho de território. E isso e Olinda meio que seguiu, Olinda é 98% urbanizada, uma das 7ª, até pouco tempo, teve umas mudanças aí, né, com o censo, mas até pouco tempo era a 7ª cidade mais densa, né, do Brasil. E assim, o Nordeste brasileiro, a gente tem vários históricos, né, da questão de duração de secas, estamos em momentos muito, muito né, melhores e tal, mas uma chaga, né, em relação, houve a migração climáticas, né, das grandes secas, em 1877, 1915, 1932, houve genocídio, né, e tudo mais. E aí, uma das grandes, quando se analisa a América Latina, né, uma das grandes questões que se traz é os lugares que são semiáridos podem virar desertos, né? Os lugares de deserto vão ser vai ser muito mais complicado e pior. O litoral, a gente que está no litoral, como aí também, né? A gente tem muito essa questão do aumento, né, do nível do mar, né? Eu vivo no litoral e a gente vive constantes questões, né, com a questão da incidência da chuva, assim. Então, por exemplo, no ano passado, em 2021, na Bahia, a gente teve uma grande catástrofe, né? E em Pernambuco também, na região metropolitana do Recife, acho que foram mais de cento e tantas pessoas que faleceram por conta de enchente, da enchente, deslizamento de terra e tudo, né? A gente também pode ver Petrópolis, onde eu vivo todo ano, mais de uma vez e tal, tem essa questão das grandes enchentes e as pessoas perderem tudo e tudo mais. E aí também, onde eu vivo, eu fui vendo a transformação desse rio, né, que é o Rio Fragoso, principalmente por conta de um processo de canalização que foi transfigurando totalmente a cidade, né? Foi canalizando, foi tirando as populações que viviam às margens do rio, num processo de
de uma obra que não houve nenhum estudo de impacto socioambiental, na verdade, uma obra que foi embargada pelo Ministério Público diversas vezes, uma obra de canalização, né, já nos canaliza desde os anos 70 na Europa, por exemplo, e tal. Canalização nunca será solução para nada relacionado a rio. E aí, com o processo de canalização, por exemplo, vão ser, tipo, tiraram mais de mil famílias, entendeu? Tantas, tipo, uma quantidade absurda de árvores e vegetação às margens e tudo mais. E tudo se transformou num grande inferno mesmo para a gente. E aí, isso eu falo que acontece aqui, mas é uma figura que acontece em diferentes lugares, né? Gente, eu só vou mudar aqui de... Eu vou mudar aqui de, acho que de programa, porque ele está indo estranho para mim. Ah, não, tá. E aí, até... então, assim, a gente tem que pensar, né, que falar sobre mudanças climáticas, né, sobre injustiça ambiental, é falar sobre uma crise ambiental, né, falar sobre uma crise civilizatória, né, e essa crise, ela só aprofunda injustiças que já acontecem, né, e inclusive injustiças ambientais. Então, a gente pode pensar que essas injustiças ambientais estão muito relacionadas a questões étnicas, raciais, econômicas, né, e de gênero, né? Então, as pessoas pretas, indígenas, que sofrem questões de, enfim, que estão em periferias, as mulheres são as mais impactadas, né? Seja pela escassez hídrica, por exemplo, a mulher é a responsável pelo... enfim, além da menstruação, mulheres cis, né, e tal, mas as mulheres em si, né, cis e trans, são as responsáveis pelo cuidado, na maioria das vezes, por conta da questão por essa questão, né, toda absurda conosco. Então, a gente é responsável pelo cuidado, né, então a maioria tem vários índices que fala, por exemplo, de o quanto meninas diminuem a questão da frequência em escola, frequência de estudo, ou as mulheres relacionadas ao trabalho, quando elas não têm acesso à água, por exemplo, porque você tem que ir lá buscar água, né? Então, a gente tem que colocar isso tudo em jogo, né? E aí, com os impactos e aumentos disso tudo, né, crescendo, né, não vai ser pesado de modo diferente também, né? Então, e as pessoas, né, que estão às margens, são sim, elas são negadas, todos nós que estamos à margem, somos negados não só a ambientes saudáveis, como também a exclusão desses processos decisórios. Então, não é à toa que quando todos esses absurdos acontecem, sejam enchentes, sejam né, desabamentos, né, ou, enfim, catástrofes climáticas e tal, todas as pessoas que estão às periferias do mundo, seja, né, o sul global, seja em periferias na cidade no Brasil e tudo, elas são as mais impactadas, né? E aí eu estava falando, né, sobre o aumento, então, a tendência, né, de quanto mais a gente tiver quanto mais a gente tiver todas essas questões climáticas pegando no centro, né, e aumentando e tudo, e quanto mais a gente não sanar questões de justiça ambiental, a gente vai ter mais refugiados climáticos, por exemplo, que cada vez aumentam, né, e que a gente já vivenciou isso aqui como o Nordeste brasileiro, por exemplo.
Mas eu queria trazer isso, né? Mas afinal, o que é ambiente, né? E aí eu queria trazer isso, né? Uma reflexão nessas minhas pesquisas e tudo mais sobre meio ambiente, sobre performance, ecoperformance e tudo mais. Eu gostei muito desse pensamento de Leff, né? Então, o ambiente que não se resume a o que está fora, né? A gente muitas vezes foi educado, principalmente nessa sociedade ocidentalizante, né? De compreender o meio ambiente sempre como se fosse algo que está fora, né? Assim como a natureza em si, né? Mas a gente tem que pensar, eu tenho me aproximado dessa ideia, né, do que para mim o ambiente é o que guarda essa sabedoria ancestral e cosmológica, né, mergulhado em identidades desterritorializadas, né? O ambiente incorpora o grito de uma realidade negada, segundo Leff. Não dialoga com racionalidade científica, branca, masculina, eurocêntrica, que produziu a modernidade como a ordem cosificada e fragmentada, como forma de domínio e controle sobre o mundo. Então, essa modernidade, né, que separou corpo, ambiente, razão, emoção, botou tudo em caixinhas e disse, ó, as linguagens também, né? Então, então a gente tem que ser de linguagens muito específicas e que não se misturam, a gente tem que ser de saberes muito específicos e que não se misturam. Isso tudo é um produto, né, desse pensamento, né, tanto colonial quanto dessa modernidade, né, depois. Então, a sabedoria dos povos originários nos convoca a repensar a nossa relação com a terra, não compreendendo como uma fonte de recursos naturais, infindáveis e livres a serem explorados, mas como um lugar sagrado e ancestral, integrado a nós, ao nosso self ecológico, ao nosso corpo ambiente e à nossa identidade. E aí, eu quero trazer para a roda esse pensamento desse corpo integral e desse saber, né, que se conecta à Terra como integral, né, como um ser que também é natureza. E essa identidade que se constrói, né, sendo natureza. E aí, inclusive, não como recurso, eu acho isso muito importante, por exemplo, quando a gente pensa, eu tenho investigado muita coisa com água e tal, e as pessoas chegam e falam, a gente pensa recurso, tipo, recursos hídricos e tal. Eu entendo quando as pessoas falam isso, mas me causa uma agonia muito grande pensar a água como recurso, porque a água é muito para além, né? Muito para além desse recurso, na verdade. Eu acho que o que ela menos é recurso. Água é vida, né? Um espaço, uma existência mítica, é cosmologia, é saber, é necessidade, né, de existir e tudo mais, né? E falando em água, né, para mim, a ecoperformance e a água, elas se transformaram no meu caminho como caminho, né? Principalmente as águas, assim. E eu tenho investigado em meus processos de criação, né, a aproximação entre performance e ecologia, que a gente pode dizer que seria essa linguagem, né, da ecoperformance. E esse entrelace de linguagens artísticas, então, eu tenho investigado a relação com a fotografia, então tem aqui por exemplo, algumas fotoperformances, né, que eu realizei, aqui no slide, que também aconteceram por conta de ecoperformances, né, dentro desse processo que eu vou falar mais para frente, que foi Sopro d'Água. Tenho dialogado um pouco com o audiovisual, e tenho entrelaçado também com o meu saber, com outros saberes que não são artísticos, né? Entre aspas, mas pessoas que são, sei lá, da engenharia, pessoas que são do urbanismo, pessoas que são diferentes saberes, pessoas que são ciências sociais, antropologia, e assim vai, engenharia ambiental e tudo mais. E eu acho que essa aproximação com as políticas, o campo, né, das políticas
hídricas, né, o campo dos movimentos socioambientais, né, relacionados às águas, assim como a aproximação com as comunidades, né, com os saberes tradicionais conectados às águas, tem transformado o meu caminho também como artista. Assim também como as danças aquáticas, e enfim. E eu acho que eu tenho aprendido muito com as águas, não só como temática em si, digamos, mas como metodologia, como poética de existência de ser artista, sabe? Então, tem transformado o meu olhar de atuar no mundo. E eu percebo que muitos outros artistas que também vão sendo movidos e comovidos, né, por fazeres relacionados às águas, né, vão sendo guiados por esse campo, assim, e não só. Muitas pessoas, eu percebo que, principalmente quem começa a trabalhar muito conectado à água, e aí falo muito conectado aos movimentos mesmo, e ações políticas, o passarinho veio aqui, e ações políticas vem transformando e vem sendo transformado por esse fazer. Isso que eu queria trazer, sabe? E aí tenho me interessado muito em estratégias de composição enraizada no lugar, né? Enraizada com a memória, com o ambiente, né? Qual é a memória desse lugar, né? O que é que está por trás desse chão que é sobreposto na paisagem, né? O que é que traz, o que é que conecta essas pessoas àquele território ou àquela água, né? E na minha trajetória pessoal e artística, as águas, elas são guias artísticas, pedagógicas e políticas no mundo. E, para mim, essas coisas cada vez mais se mostram entrelaçadas, sabe? Então, o fazer, muitas vezes, se demonstra artístico, político e educacional, assim, sabe? Como uma tríade muito enraizada, assim, sabe? Que eu tenho me interessado, assim, por investigar essas estratégias. Opa, poxa, gente, toda vez eu tô errando isso. Peraí, rapidão, gente. Pronto. E aí eu tenho desenvolvido o projeto que se chama Sopro d'Água, que é um projeto performativo, que nesse processo eu tenho desenvolvi, né, composições eco-performances, foto-performances e dança contemporânea. Então, é um projeto que ele foi se transformando e transbordando, né? E pesquisa, e se transformou também em oficina. E nesse processo eu tenho percorrido essas memórias ancestrais da água, muito conectada à América Latina, principalmente, e Nordeste brasileiro, né? E a urgência da questão hídrica. E aí, muito através desse sensível, das sensações. E foi um processo que aconteceu e se permeou durante o mestrado em artes cênicas na UFBA. Eu pude mergulhar. Então, pude mergulhar em dançar, sabe, dançar nesse estado de improvisacional, de não definição, assim, de diluição de mim, né, que eu brinquei um pouco nesse início, da gente, né, ir contra a gravidade e se diluir, né, com o ambiente. Então, esse estado de diluir-se com o ambiente, de se decompor, né, e deixar ser movida e mover numa pulsação interno e externo com o ambiente. Então, eu testei muito isso nas cachoeiras, em rio, mar, né, e
e muito que memórias eram que me atravessavam, que imagens me atravessavam, e como isso construía composição e dança e performance para mim. E aí, a partir disso, foi criado essas foto performances que eu até mostrei anteriormente para vocês, que são aqui, são de Sopro d'Água, e tem uma foto performance aqui no meio, e o espetáculo. Pessoal do Atuação, vocês podem botar o teaser? Enquanto eu vou falando, vocês me dão um oi? Gabi, qual filme qual vídeo que é? É o teaser? Pode botar, tem 2 de Sopro d'Água. Aí pode que eu falo dele. Tem um teaser do espetáculo e tem um teaser só da experiência da Eco Performance. E aí tem sido também interessante porque a gente também tem apresentado em diferentes lugares e o apresentar também tem transformado esse fazer da gente, né? Falo da gente porque, enfim, sou eu e tem toda uma equipe junta. E aí a gente tem compreendido também que esse contato com, tipo, a gente foi para diferentes públicos. Não, esse não, amor. Vocês querem que eu compartilhe aqui? Já tá indo aqui. Ah, já tá? Ah, beleza. Peraí. Eu vou botar no chat aqui para o pessoal que está online, tá? E o teaser do espetáculo só. E aí, assim, a partir dessa experimentação, né, com diferentes lugares d'água e também desse mergulho, né, nessa existência e saberes de diferentes existências, diferentes ancestralidades, comunidades e tudo mais, diferentes saberes tradicionais. Aí isso foi se transmutando, né? E a gente criou um espetáculo para o teatro também, né?
Gente, vocês me avisam quando... Pronto, exibidos os teasers. Massa. Deixa eu compartilhar, foi mal. Pronto. Estão vendo minha tela? Então, obrigada. Então, com isso, né, a gente foi entendendo, né, que espaço mítico das águas também era esse para o palco. E também, hoje em dia, tem sido esse desafio, né, como trazer o espetáculo para diferentes lugares e ambientes, pensando também essa caixa cênica, mas também a gente já fez, por exemplo, à beira do Rio São Francisco, na Ilha do Maçangano, na comunidade remanescente quilombola, e também já foi outra coisa, né? Se transmutou. Mas esse encontro também, né, com diferentes pessoas e como é que isso chega para diferentes pessoas, isso tem interessado bastante, assim. E, enfim, desde teatros e toda essa camada, assim. Então, também nesse processo, né, tenho feito algumas oficinas, que é a Corpo Ambiente em Fluxo e a Corpo Afluente, e que tem sido essa relação com as águas, com os rios, ou pensar essa relação diluída, né, entre mover, nessa relação entre corpo e ambiente, como é que a gente permeia tudo isso. E aí, tenho me interessado muito e tenho visto outros artistas também, né, que estão nessas buscas de pensar a arte e a performance, né, como esse fazer e ação em comunidade. Então, a gente misturar, né, linguagens artísticas, saberes tradicionais, científicos, né, dialogar com diferentes profissionais, como eu já falei antes, né, com diferentes atores sociais, pensar o que é ator social, né, cada pessoa, né, é um ator social, né, então, como é que a gente pode aproximar diferentes atores sociais, né, diferentes contextos, e que atuam nessa luta pelas águas, né, isso tudo, todo esse caminho, todo esse percurso me fez, né, olhar para esse campo e para essa necessidade de pensar a arte e a performance, né, como uma ação e comunidade, né, a necessidade da gente olhar para o fazer comunitário mesmo, e a arte, enfim, a pedagogia e tudo mais. E aí mergulhar nas águas também é se banhar de toda essa complexidade mítica. Então, por isso que eu falei lá no início, né, quando a gente pensa em água e a gente fala só desse lugar, recurso hídrico, né, sei lá, a água é uma entidade, né, a água são tantas camadas de complexidade mítica, cultural, geopolítica. Falar de água é falar de política, é falar de conflito, né? A quantidade de conflitos pela água, pelo mundo, se você fizer hoje, eu convido a vocês, eu devia ter feito isso aqui, mas com certeza vão ter conflitos pela água no Espírito Santo, entendeu? Vários, né? Em Pernambuco a gente tem vários, e, enfim, no Brasil, então, no Chile, por exemplo, a quantidade de conflito pela água, que a água é realmente privatizada, né? Então, são muitas camadas muitas camadas, né, de complexidade quando a gente fala de água. E só uma coisa também, né? Falar de cultura, porque falar de água, povos nascem, né, às margens de um rio, né? Se desenvolvem, civilizações se desenvolvem, elas precisam de água
para existir ali, né? Que cultura é essa? E essa cultura que é para além da humana, né? Também, lógico. Mas falar de muitos, cada comunidade, cada pessoa e tudo, mas cada população ela vai ter um modo de se relacionar. Então, quando a gente pensa, um rio está sendo dizimado, exterminado, né, dentro de um território, dentro de uma cidade, também como é que a gente pode modificar, transmutar, né, transformar a cultura e a relação daquela comunidade para aquele rio. Lógico, né, o arte educador, ele vai contribuir um grão de areia, né, mas como é que isso a gente pode transformar em ação política? Né? E a performance tem muito esse caráter, principalmente relacionado à rua e tudo mais, esse poder político que a gente pode encarar, né? E aí, todo esse campo todo esse interesse, né, de lidar com ecoperformance, né, e com comunidade, tem me feito também olhar para essa ideia de composição situada no lugar, né? A composição situada no lugar, o site specific, ela vem muito antes e tal, digamos, da tal ecoperformance, né? Mas não, a ecoperformance, ela bebe muito, né, desse campo aí da composição situada no lugar. Mas me fez olhar mais mesmo e entender mais o que é esse lugar, né? Porque quando a gente pensa em relação ao ambiente, cada território, cada lugar em si, né? Cada lugar vai ter um modo de se relacionar diferente com o rio, por exemplo, que é o campo que eu tenho mergulhado mais, né? Vai ter um modo de se relacionar com o rio. Então, se a gente olha, então eu tinha o Rio Fragoso, que as margens da minha casa, eu tinha um modo de olhar para ele, mas era diferente, inclusive, do modo das pessoas que moram muito, muito do lado do rio, né? Então, quando eu comecei a dançar, a gente começou a dançar, movendo as margens do rio, percebendo como era, o que acontecia e tudo, né? Então, aquilo foi transformando o meu modo de olhar para o rio, sabe? O rio que eu nasci em Salvador, vim morar em Olinda, muito pequena, e desde meus 5 anos eu morava às margens do Rio Fragoso. E sempre teve uma relação muito conflituosa com esse lugar, né? Então, foi um rio que construiu minha vida, né? Mas, mesmo assim, quando eu comecei a dançar e olhar os outros corpos, as outras relações das pessoas, os pescadores que estavam ali, né? Das pessoas que estavam tendo que tirar suas coisas para morar em outro canto e tudo mais, aquilo me transformou. E aí eu comecei a pesquisar mais sobre composição situada no lugar, né? Que ela vai compreender o lugar, né, como um espaço de negociação e conflito, pertencimento, afeto, né? Então a gente olha para o lugar e vê todas essas camadas de complexidade que né? Então falar de lugar é falar de conflito, também de pertencimento, de pessoas que sentem pertencentes àquilo, de afeto ou também, né, enfim, de medo, de tudo mais. E comecei a investigar muito a ecoperformance dentro desse caminho, né, de pensar a relação com o lugar, né, com a composição situada no lugar. Então, que características, que transformações, que características do lugar, né? Como é que isso transformava, como me relacionar com aquele lugar, transformava a minha relação, transformava a minha presença corporal, né? Então, a composição situada no lugar, ela vai fugir dessa neutralidade. Então, se a gente vê uma caixa cênica, vamos dizer, um teatro, né? Ou uma galeria, né? São espaços muitas vezes neutros que foram feitos ali para comportar diferentes mundos, né? Mas quando a gente vai dançar num lugar, então, se a gente vai dançar no rio,
ou você vai dançar dentro da água ali. Existem várias existências que estão ali antes de mim, antes do meu corpo, né? Então, se eu vou dançar com a água, por exemplo, da água falou a dança aquática mesmo, dançar lá, boiando e tudo mais, eu tenho que dançar na relação, a relação diluída e de muita escuta e percepção com aquela água, né? Senão eu sou levada e, sei lá, eu tenho que ter muita percepção. Se eu ficar brigando com a água, não vai ter, né? Não vai ter dança. A mesma coisa com o rio, né? Com o rio que eu falo, com dançar as margens do rio, como tem essa foto, né? Eu tinha que dançar beirando esse rio e a partir das materialidades, das percepções, dos impulsos mesmo, né? De contextos, né? Qual a relação intrínseca àquele lugar, né? Por exemplo, enfim, por exemplo, a gente começou a construir um processo, que eu vou falar um pouco mais sobre ele, um processo criativo, as margens do Rio Fragoso, e nesses experimentos nos laboratórios tinha de tudo, tinha de gente que chegava para a gente, contava as histórias sobre o Fragoso e tudo mais, e a gente via pescadores, a gente via o pessoal dizia que tinha visto jacaré, enfim, várias tinham relações, e também tinha relação de gente dizendo, ameaçando a gente, dizendo para a gente sair daquele lugar, dizendo, que macumba é essa, e não sei o que lá, com todas essas camadas, né, complexas, que a gente não poderia estar ali e tal, enfim. Então, assim, esse era o lidar com essas complexidades, né, que a gente desejava nesse trabalho. Então, a composição situada no lugar, né, ela vai ter essa abordagem, né, de organização, de conceitual, então, e perceptual do lugar. Então, por exemplo, Catando Memórias de Megil, que é esse projeto que eu vou falar um pouco mais para vocês, eu queria investigar a relação com o Fragoso, e aí a gente foi entrevistar as pessoas e tudo mais, então, o conceitual, né? Então, que memórias eram essas? Eu tinha as memórias da minha infância, tinha as memórias dessas pessoas, né? Que a gente entrevistou e conversou e tudo mais, tinha o fato histórico em si, e tinha a percepção do corpo de quem dança com aquilo, né? E aí, nessa perspectiva do site específico, né, que é dessa composição situada no lugar, a obra ela se faz sentido neste lugar ou em adaptações, por exemplo, mantendo essa essência da composição. Então, por exemplo, essa criação que eu fiz às margens de um rio, para mim, eu posso realizar ela em outro canto, desde que seja um rio urbano, que tenha uma relação conflituosa, né? Dentro desse espaço, assim. E aí eu vou só falar um pouco desse Catando Memórias de Megil, que eu comecei a desenvolver esse projeto em 2020, com bastante pesquisa e tudo, a gente fez bastante entrevistas com as pessoas. E eu acho que seria legal... vou falar um pouco antes e depois mostro o vídeo melhor. E aí, no Catando Memórias de Megil, eu fiz todo esse processo de entrevistar vários moradores que estavam sendo impactados pela canalização, diretamente impactados pela canalização do rio. A gente também fez muitas entrevistas com pesquisadores e tudo mais, e fez muitos laboratórios às margens do rio. E aí, disso gerou um filme que está em processo de finalização ainda, com Memórias de Megil, que até, pessoal, aí eu queria que está aí no... colocasse na ficha o Memórias de Megil. Na ficha, falou no gatilho aí, para já passar. No tempo que eu pedi, pode ser? Aí, pode ser, né? Pode ser. Fala o tempo que você quer, Gabi. Deixa eu ver, que eu mandei para tu. E aí a gente fez...
o tempo... Peraí, viu, gente? O tempo é 17... Eu achei aqui, Gabi, pode ir, tá? Obrigada. Aí, voltando aqui. Então, assim, o que é que eu tenho pensado, né, nessa questão, né? Só voltando aqui, vou até ler aqui. Né? Como falar de lugar, ambiente, comunidade e território é mergulhar na memória de um povo, tem observado o desenvolvimento da ecoperformance, aliado a estudos de práticas documentais de performar, dançar. Então, assim, dentro desse meu processo, eu tenho me interessado, comecei a me interessar muito por essa relação com o ambiente e tudo, e muito nessa relação com os lugares, territórios, as águas, e comecei a me interessar muito pelas memórias, memória das pessoas, as minhas memórias e tudo, mas as memórias das pessoas, principalmente dos antigos, das pessoas mais velhas ali e tudo. Então, aí no processo do Memórias Vigil, a gente trouxe isso, né? Então, ele fez essas entrevistas e tudo. E eu gosto muito desse pensamento da Taylor, que ela diz, né, que é partir do princípio que a performance é um modo de conhecer relações e contextos de um lugar e de uma população. Daí eu venho, né, investigando, catando memórias no Egil, e desculpa, e me apoiando nessa, como o catar, né, memórias, né? É realmente essa ideia de escutar, de uma memória que já não está mais ali. Então, como se a gente olha para vários lugares na nossa cidade, e eu acho que principalmente na relação com os rios, a gente olha e acha que aquela existência é a que sempre esteve, que não tem mais solução, sabe? Então, aquela ideia de ir para trás para ir para frente, sabe? Um ancestral que é futuro. Então, compreender por que a gente chegou aqui, né? Que o apagamento de vidas e dessas memórias e desses territórios é um apagamento programado mesmo, é uma vontade que as pessoas morram, que essas memórias não existam mais. As cidades, principalmente espaço urbano, mas nos rurais também tem acontecido isso e tudo mais, essa ideia de desconectar, né? Eu não sei, não tenho mais chão, não tenho mais pensamento comunitário, eu não tenho mais pensamento na relação com o rio, eu não tenho mais relação com aquele rio. Então, assim, foi um pouco desse impulso que a gente investigou, e aí surgiu o Catando Memórias no Rio, que é um projeto que ele se desdobra em filme, que está em processo de finalização, em audio performance, que se chama Leito, e em espetáculo, é uma performance itinerante, que é a Beira. Aí eu vou pedir para o pessoal passar aqui um trecho do filme que ainda está em processo de finalização, tá, gente? Nesse trechinho que eu indiquei. Obrigada, gente. Eu vou passar aqui para o pessoal também que está online, se quiser ver.
Daí pode continuar essa. Dentro desse processo, né, a gente foi fazendo e principalmente a obra estava assim tudo. Ainda está em processo a obra, né, por exemplo. Mas a gente pegou muita coisa desse desmonte também, sabe? E é muito duro porque são regiões bem muito próximas da minha casa. Pode pausar. E aí a gente gerou foi gerando o Abeira, né? Que é esse que eu vou pedir até para colocar um trecho. E a gente convidou a população para vir aqui, né? Tinha as pessoas da própria comunidade e tal, não sei o que, do entorno, que fica bem no limiar, assim. E bem e que já estava vindo mesmo a gente ensaiando muitas vezes, a gente pediu que trouxesse uma bicicletinha, né? Passando o som, fazendo a chamada e tal, não sei o quê. E a gente fez 2 pontos de encontro, né? Outro ponto de encontro para quem era de fora da comunidade e tal, e um performer e 2 performers, né? Desculpa, e 2 performers, um em cada ponto. E aí eu queria só passar um pouco desse processo que foi a Beira, né? Desse trecho que eu mandei, por favor. E aí o que eu queria observar que era um pouco isso, assim, a relação, a gente teve alguns momentos de laboratórios, né, dentro de sala, mas foi muito pouco, muito mais para abrir espaço para isso, também laboratórios, né, de dançar na água e tal, mas a maioria foi relacionado muito com o Rio, muito no Rio, porque quando a gente pensa, né, numa composição situada no lugar, ou mesmo na performance, o lugar ele se torna, o ambiente, né, as materialidades, tudo se torna muito urgente, né? Então toda a composição tinha, e aí foi a época de chuva e acabou que coincidiu, enfim, muito com a catástrofe, né, que a gente teve ano passado, que muitas pessoas morreram e tal. Logo depois a gente acabou enfim, acabou, coincidentemente ou não, né? A gente acabou estreando o A Beira. E se puder passar, gente. A Ciana Sabura que tem camarão por aqui. Camarão. Aonde é que tem por aqui? Me disseram que aqui, ó. Lá na beira do rio, lá no beco. Tinha camarão. No começo da Me disseram que aqui, ó. Tinha camarão. Isso aqui, ó. Camarão. Ei, Cauã, camaleão, tem ou não tem aqui? Tem? Jacaré, né? Jacaré e camaleão. E disseram que esse rio tem um camaleão. Dona Penha me contou que em 1985 tinha muito camarão. E Dona Emília me contou que pro lado de lá tinha uma árvore gigante. Moço! Uma mangueira. Sabe onde é que tem camarão por aqui? Aonde? Tá bom, valeu. Me disseram que aqui tinha camarão. E aqui passava um camaleão. E aqui tinha pé de baobá, pé de camarão. Isso aqui, ó. Camarão. 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 Tamarindo. Baobá. E é meio que a pessoal vai acompanhando, né, a performance por diferentes lugares, né? E obrigada, gente. Voltando aqui, continuando, né? O que eu tenho
o que esses processos, né, têm me feito perceber, tanto essas questões que eu compartilhei com vocês, mas também esses processos criativos, né, mas também os educacionais, como Corpo Mente em Fluxo, inclusive que são, ou essa oficina, por exemplo, que é Corpo Afluente, que tem aqui fotos, né, do Corpo Afluente. Eu tenho percebido essa relação, que essas ações, né, artístico-pedagógicas, em meu processo, né, e aí eu vejo também que em muitos processos de pessoas que trabalham com ecoperformance, está muito numa perspectiva do artivismo, né, então são práticas, e aí dentro do meu processo, eu me interesso por essas ações, né, artivistas e tudo mais, mas muito, e tenho desenvolvido, né, estratégias e metodologias muito conectadas a essa perspectiva de decompor, né, de pensar o processo de decomposição, que eu gostaria de trazer aqui, da ecoperformance, aproximada da ecossomática, né, que é essa perspectiva da educação somática, né, da percepção de si, relacional também com o ambiente e tal, né, a ecossomática propõe muito essa questão da percepção, como eu fiz hoje no início, né, como é que eu me entendo, percebo meu corpo na relação e pulsação com o ambiente, né, eu me aproximo muito desse lugar, né, da ecoperformance, a ecossomática, e tenho me aproximado muito da arte documental. E aí tudo isso tem fornecido estratégias de desenvolver, né, uma arte educação, né, dentro dessa perspectiva do artivismo, né? Então, como decompor uma cena mobilizada por um corpo ambiente em fluxo? Essa tem sido muito das minhas provocações dentro do processo de criação, mas também dentro dos processos educacionais, né? Então, eu quero que as pessoas, né, que os artistas e tudo, investiguem esse corpo permeável, né, movido pelos afetos, por uma relação porosa entre corpo e ambiente, né? Então, a gente pensa muitas vezes que é numa perspectiva dura, né, que o ambiente está lá, né, como que eu falei no início, né, esse ente externo a você, né? Mas não, como é pensar você também como uma pulsação, né? Então, a partir do momento que meu ar, que eu respiro e que o ar que corre por aí fora entra nos meus pulmões e transforma tudo isso, né? Então, eu também sou ambiente, né? A partir da água que está fora, né? Ela entra e meu corpo, que é 74% água, eu também sou isso, né? Isso tem me interessado muito e tenho me interessado muito por desenvolver essas estratégias sensíveis entre relação entre corpo, ambiente, arte e comunidade. E nessa perspectiva, eu tenho percebido que a ecoperformance ela tem um grande poder mesmo não de transformar a palavra que eu queria dizer, mas de desenvolver estratégias, né, para atuações políticas sensíveis, né? Então, que é o que eu tenho tentado desenvolver em meus trabalhos, assim, como desenvolver estratégias artísticas, pedagógicas, que seja política, mas dentro desse campo do sensível. Então, eu quero que uma pessoa veja Sopro d'Água, ou assista uma beira, ou um espetáculo, um filme, o que seja, mas que ela se provoque de um lugar do sensível, e que não necessariamente da lógica dada, entendeu? Então, me interessa muito isso. Como a gente pode fazer uma aula de dança, uma aula de movimento, de ecoperformance, o que seja, e eu olhar para o meu entorno, olhar para o lugar onde eu habito, dentro dessa perspectiva do sensível e do performativo, de criar,
mas também do político, né? Então, tenho tentado transitar, né, e tecer esses caminhos, né, da percepção, do sensível e do político entrelaçado, né? E aí, para mim, o ativismo, muitas vezes, né, com a performance, vem, né, dentro desse lugar, se a gente for ver, né, de uma ação de várias pessoas que vão agir ali e tal, não sei o que, provocar, mas também ela pode ir por outros caminhos, né, como eu falei, desse lugar também do sensível e tal. E aí, eu quero muito trazer isso, né? Pensar ações artísticas, políticas, né? De proteção à vida, proteção ao meio ambiente e às culturas locais. Porque sem proteger a vida, né? Meio ambiente, culturas locais, a gente não consegue soluções, né? Seja para questões de mudanças climáticas, seja para as questões de políticas socioambientais ou políticas culturais, né? A gente tem que pensar que tudo isso, como eu falei, tudo é muito complexo e tudo anda muito junto. E por conta desse contexto todo atual que a gente vê que cresce no mundo, né? A urgência mesmo das mudanças climáticas, as questões socioambientais cada vez mais latentes dentro da conversa do bar, da conversa em sala de aula, da conversa ou né, das existências mesmo da gente, do nosso cotidiano. Cada vez mais a gente vê esse campo da ecoperformance se expandindo, às vezes com outros nomes, como até a gente conversou no último encontro, com Ciane mesmo, a gente estava falando sobre isso um pouco, e vai se desenvolvendo os novos paradigmas de criação, né? Novos paradigmas que entrelaçam criação, mobilização socioambiental e ação política. E é dentro desse campo aí que eu me interessa bastante e que eu vejo que muitos artistas e ativistas, né, vem se mobilizando, né, e vem dialogando, assim. E eu vejo que a ecoperformance, ela tem muito essa contribuição, assim, a desenvolver novos paradigmas de criação, de metodologias, né, de perspectivas criativas, também educacionais, de estratégias de como agir no mundo, assim, sabe? Estratégias provocativas que expandam a percepção, que expandam a luta mesmo, né, socioambiental, que expandam a reflexão, as questões socioambientais e políticas. E é um pouco isso, né, a importância da ecoperformance em meio às mudanças climáticas e políticas socioambientais. Eu acho que a ecoperformance tem muito a contribuir como metodologia de criativa e perceptiva no mundo. É isso, gente. Obrigada. Obrigado você. Obrigado você também. Sentar aqui junto do pessoal, do público. Gabi, muito obrigado. A gente já tem algumas perguntas aqui. Eu já vou passar para Fernanda. Fernanda tem um comentário aqui a fazer. Oi, tudo bem? Consegue me ouvir? Consigo. Não é nenhuma pergunta, e eu prometo que eu não vou tomar muito tempo, porque eu falo muito, então vou procurar ser bem sucinta. Eu não sou de Marataízes, na verdade, eu sou de Belém do Pará, então a água, ela está bem relacionada lá ao nosso cotidiano. E uma coisa que, né, quando eu vim aqui mais cedo, antes de vir e começar a ouvir a sua fala, eu li o nome ecoperformance e outras pessoas devem ter pensado isso de cara também, a questão de que eco-performance parece ao contrário daquilo que a gente vê muito falar de alta performance.
de toda essa questão envolvida nos nossos dias de hoje, de que tudo tem que ser para agora, tudo a gente precisa fazer com que se adeque ao cenário atual, até inclusive ao desgoverno que a gente teve. E lá em Belém, lá no Pará, nós temos uma ilha agora que está sendo muito visada, que é a Ilha do Cumbu. Não sei se vocês já chegaram a ver nas redes sociais, mas a Ilha do Cumbu, que antes era até um refúgio para os próprios moradores, para os próprios ribeirinhos, né? Agora é um lugar que só tem restaurantes de luxo, praticamente. Você vai para lá e antes a calmaria, ela deu lugar a lanchas, iates, música alta. As casinhas, elas passaram a ser restaurantes, né? E cada vez mais estão construindo. Então, as pessoas que antes moravam lá, tiravam o seu sustento, mas elas conseguiam se manter daquele jeito, hoje em dia elas são dependentes, basicamente, do turismo que envolve o local. E toda a sua fala, porque eu tinha muita coisa na minha cabeça para falar, só que foi passando os vídeos, eu fui esquecendo tudo que eu ia dizer. Mas eu achei tudo isso muito legal, porque me remeteu ao lugar em que eu moro, a realidade que eu vejo. Você vê aqueles iates e as pessoas, elas curtindo e jogando coisas no rio, e você passa a perceber que o rio ali, ele virou um recurso. Antes você tinha falado que, na sua opinião, o rio, ele é muitas coisas e talvez o que ele menos seja um recurso. E lá a gente vê a monetização daquele ambiente e você vê que as pessoas, elas nem dão mais atenção para a vivência ali. É algo muito mais capitalista agora. E é algo muito triste de se ver. Eu faço psicologia lá e tudo que você falou, a questão dos caminhos, tudo, me remeteu muito a uma sociedade cada vez mais doente, que deixa de pensar nas memórias, por exemplo, das pessoas que conviveram com aquele rio, que tiravam seu sustento dali de uma maneira menos, eu vou dizer escravizante, porque eu fico imaginando o que vai ser daquelas famílias se elas pararem, né, de produzir do jeito que elas produzem. E muito que eu tô falando, eu esqueci tudo. Mas eu acho que, fechando o que eu queria dizer para não tomar muito tempo, eu achei o projeto algo muito interessante, algo que eu acho que seria incrível se em algum outro momento ele pudesse ser levado até lá, por exemplo, na região norte, porque lá eu vejo que falta muito dar essa voz àquelas pessoas que moram nas margens do rio, que agora tem o seu meio de produção como sendo a visitação dele. Então, fica aí um convite. Estou lhe convidando e convidando vocês para um lugar que nem é meu, mas tudo bem. Mas que faz parte de mim, querendo ou não. Então, Com certeza. E é isso. Você pode dizer o nome da cidade de novo, do lugar? A cidade é Belém do Pará. Não, sim. O lugarzinho é Ilha do Cumbu. Ilha do Cumbu. Tem várias ilhazinhas, mas a principal, se vocês jogarem no Google, Ilha do Cumbu, vai aparecer os restaurantes lá. E as lanchas e tudo. E até alguns ativistas do local mesmo que... inclusive, vou até contar para vocês. Calma, não vou demorar. Tem um senhorzinho lá, que é o seu Ladi. O seu Ladi, ele tem mais de 80 anos, ele perdeu a esposa dele na época da pandemia. E o seu Ladi, hoje em dia, ele trabalha, basicamente, com outras pessoas que
junto a ele, que se formaram como se fosse uma família, trabalham com o turismo da região dele, mas é um turismo eco, dizendo assim, porque tem aquele em que o pessoal, eles só vão para lá para, tipo, dar ordens para os moradores e dizer, olha, vai vir um grupo e pronto, mas esse não, que eu, inclusive, eu já passei várias vezes com eles, que é o pessoal da Monotour, isso não é publi, ok, é só citando mesmo, e o seu Ladi, ele tem quase 90 anos, ele sobe no pé do açaí, no pé de açaí, sem equipamento nenhum, e essa questão do turismo confere a ele hoje talvez o meio de subsistência dele. Então, fica a reflexão de que se nós fizéssemos isso, proporcionássemos esse tipo de renda, dizendo assim, para as pessoas que vivem lá, mas de uma forma que não tirasse ela do lugar em que elas viveram, que elas nasceram, sem inviabilizar os conhecimentos delas, o quanto até o turismo em si poderia ser algo muito mais saudável. Então, é isso que eu queria dizer. Obrigada. 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 Gabi, a gente está, e a todos que estão aqui presentes, a gente já está assim, um pouco adiantado no tempo da nossa programação. Eu vou fazer meu comentário final aqui contigo e vou pedir para você encaminhar também, fazer suas considerações finais, pode ser? Então, é isso, Gabi. Eu estava ali pensando e a gente ficou o dia todo, a gente tá o dia todo imerso nessa programação, né? E fizemos a oficina mais cedo e como as coisas que você veio comentando, né, também foram ali durante a oficina também comentadas, as pessoas mesmo que participaram da oficina, né, trouxeram essa questão da potência que a ecoperformance tem, que essa conexão, que a busca dessa reconexão com a natureza tem de trazer uma qualidade de presença outra, né, a construção de uma cena mais interessada na relação com o ambiente mesmo, né? Dançar nesses ambientes é você trazer esses ambientes para a dança, dançar com esses ambientes, né? O nome da oficina foi Dançando com o Rio, né? E não por acaso, foi um pouco tentando trazer um pouco dessa perspectiva, né? De dançar com esses ambientes, dançar com o rio, dançar com uma cachoeira, dançar com uma pedra, né? Por que não? Enfim, eu te agradeço e a ecoperformance, eu fico pensando o seguinte também, né? Como ela é diversa, assim como a performance, né? Eu acho que a gente tem que difundir mesmo para que mais pessoas possam fazer coisas diversas com essa possibilidade de processo ambiental, né? De relação com os ambientes, né? Trazer outras estéticas. Você está aí com o seu trabalho, eu estou aqui, nós do Atuação estamos aqui com o nosso, Maura Baioc está lá com o dela, Ciane Fernandes está lá também com o dela, todos trazendo contribuições para isso que é a prática da ecoperformance, né? Enfim, com isso eu te agradeço e encaminho a palavra para você, te passo a fala para fazer suas considerações finais. Agradeço também todo mundo que está aqui presente, e é isso. Abraços, até mais. Queria agradecer o convite, é muito bom estar aqui. Queria comentar sobre essa provocação, né, da Ilha Cumbu, e o quanto isso acontece, né, pelo Brasil todo, assim, em vários lugares, e quanto a gente tem que ficar atento, né, enfim, na Bahia agora, né, por exemplo, Ilha de Boipeba e tudo mais. A gente tem que ficar atento para tudo isso, né? Porque não deixar que, enfim, que ditem, né, o modo como a gente se relaciona com os lugares, né? Que o capital diga sempre como é que a gente tem que se relacionar, né? E aí realmente a gente está nessa, independente dos nossos fazeres, acho que é muito isso, assim, independente, você é psicóloga, né? Outra pessoa é professor, outra pessoa é sua artista e arte educadora, né? Existem os engenheiros, existem os... enfim, qualquer profissão, a gente vai ter, ou
pessoa é agente comunitária e assim vai, né? Acho que acho que cidadão em si, né? Como é que a gente pode ali ajudar e fortalecer fazeres comunitários, né? E eu acho que isso assim tem me interessado mais do que tudo, assim. Eu acho que pensar como fortalecer esses fazeres comunitários e aí, por exemplo, só a coisa do turismo, né? Tem hoje o ecoturismo, né? Super em vários lugares, né? E eu sei que por lá, enfim, eu vou entrar em outro assunto, mas existem várias estratégias da gente rever e realmente não deixar que mandem por aí, né? E a outra coisa sobre a co-performance é isso que eu acho também, eu acho que a gente tem que difundir. Atualmente eu digo minhas oficinas, eu falo como de co-performance, por exemplo, meus processos criativos e tal, porque para mim é muito importante compreender que a performance, a performatividade, assim como a ecologia, são saberes e que eles podem dialogar num processo criativo como metodologia e como existência em si, né? E como uma articulação em si. Então, a partir do momento que eu compreendo que eu movo e me relaciono com todas essas camadas complexas de memória, imagens e relações sociais, socioambientais e conflito, tudo isso, né? Mas isso me move, né? Eu sou água também, né? E eu sou tudo isso que está fora, né? Na verdade, é natureza, eu sou natureza. Então, eu assumi isso na dança, eu assumi isso numa performance, eu assumi isso no teatro. Para mim, isso é eco-performance em si, sabe? Então, por isso eu tenho denominado meu fazer de eco-performance e acho que cada um vai encontrando suas estratégias. Eu tenho me interessado muito por entender a eco-performance dentro desse campo e dessa articulação entre memória, ecologia, memória e saber comunitário, né? E ação comunitária e tudo mais. E eu acho que a gente tem que difundir mesmo, aproximar esses rios, né? Fico honrada de estar aqui, que pude, como falou no início, de tipo, pude estar saboreando, adoro falar sobre processo criativo, gente, podem me convidar, porque adoro o processo criativo, e aí eu lembro de criando ainda, né, o Corpo Rio, e a gente conversando, e depois todo esse processo, né, da websérie, e acompanhar tudo isso, um trabalho lindo, e aí agora ver desaguar, saber que, sabe, que está percorrendo fazendo esse percurso do rio, mostrando, e é um modo, quando a gente faz o percurso do rio, é um modo da gente conectar nascente com foz, e pensar quantas camadas, quantas populações são permeadas por um rio só, né? Pelo rio Itapemirim, né? E quantas coisas a gente se conecta, né? Quantas comunidades, quantos territórios, na verdade, se conectam por essas águas. E aí, eu acho um projeto lindo, que super admiro, e muitos mais águas e transbordamentos. Então, muito honrada de estar aqui. É um modo da gente conectar, né, o Rio Fragoso com o Rio Itapemirim, da gente... E é bom saber que, diferente, né, é bom saber que a gente está olhando para os rios, né, olhando para essas águas, e cada pessoa, do seu modo de fazer, olhar, né, para a água que está do seu lado, para o rio que está do seu lado, para a água que sai da torneira, ela não sai da torneira à toa, eu gosto de falar isso, ela não, eita, brotou, eita, a água está na torneira, né, não é à toa. É isso, gente, obrigadão pelo convite, fiquem bem.